CBN Inteligência Artificial, você sempre à frente. Com o palestrante Albino Sesc Júnior. Faz quanto tempo que você não dorme, Albino? Bom dia. Umas 40 horas, bom dia, Fornazarelli. Meu Deus, o cara fica só no energético, velho. Não dá certo esse negócio. Tem que investir, já falei, investe numa inteligência artificial do Albino e aí você fica mais tranquilão. Chegou de viagem aí, tá aqui com a gente para falar sobre muitos temas. Inclusive, antes da gente começar sobre os nossos temas aqui, só fazer um convite, né? Começou aí a Inbix Experience, a gente trouxe entrevista com o Luciano Doll no final de semana, aqui no sábado CBN, e o Albino vai dar uma palestra amanhã, né, professor? Amanhã, pessoal, 5h30, a Inbix Experience começou hoje cedo, com palestra do Arthur Igreja, palestrante famoso aí, que será em breve, né? Mas tem bastante conteúdo bacana, o evento está muito bem organizado, tem um monte de atividades lá no Sasaki Eventos, e quem não se inscreveu ainda, corre lá para participar. Tem mais 2.000 pessoas participando, um monte de empresa, pitches de startups, tem muita coisa acontecendo. E amanhã, 5h30, a gente vai fazer uma fala lá com mais um grupo de outros professores, até para divulgar algumas coisas que a gente está fazendo com a Inbix aí, de pós e etc. Para falar um pouquinho de como que a gente pode aprender tudo isso que a gente fala aqui, que muita gente quer saber, né? E tem que ficar atento, né? Porque não é na Inbix, é isso. na Sasaki Eventos. O evento cresceu bastante, então o Sasaki fica ali no Distrito Industrial, bem na entradinha que você vai para Siqueira Campos, ali quando você está vindo de Curitiba, é naquela nova rotatória, naquela nova trincheira que tem ali na 376. É isso aí, tem um monte de stand legal, gente, um monte de empresa. A gente, como universidade, tem um stand da UEPG lá, Fundação Araucária, Secretaria de Estado. Tem um monte de coisa que a gente faz na universidade também, que a gente não fala muito às vezes, mas é um bom momento para a gente descobrir várias coisas que estão sendo realizadas de inovação aqui na cidade. A gente tem muitos temas para hoje, mas vamos focar aí, como a gente está se aproximando das eleições aí, do primeiro turno das eleições de 2024, tem duas situações que a gente pode falar. A primeira eu vou começar puxando aqui um pouquinho para nós aqui, Albino, que é o Paraná, que está registrando aí 3.518 denúncias, já deve ter subido um pouquinho depois da atualização, de irregularidades em propaganda eleitoral, uma média aí de 100 denúncias por dia no aplicativo Pardal, que a gente divulgou aqui. Exatamente. Também, que é uma possibilidade das pessoas interagirem. Tá fechando o cerco ou ainda está muito incipiente esse número? Chama atenção, mas... Chama atenção, até porque o Paraná ali é o 5º colocado em número de denúncias, né, no Brasil todo. Se a gente pensar em quantidade, né, tamanho do estado e tudo mais, até faz sentido a gente estar nessa posição. Mas eu fui dar uma investigada, né, a gente viu a notícia aí para a gente discutir, a gente fui dar uma investigada para ver o que isso, né, de número que tinha relação com o IA e com essas regulações. Eu não achei o número exato, né, mas tem muita denúncia sobre a transparência, né? Que foi uma das coisas que a gente falou aqui, quando saiu aquela resolução no TSE sobre as regras eleitorais referentes à inteligência artificial. E tem muita gente utilizando sem falar que é IA, né? Principalmente para jingles, imagens. Então, fica aí o aviso e as denúncias são em cima disso e o pessoal está tirando o conteúdo, né? Inclusive aquela IA que a gente falou de São Paulo, umas 2 semanas atrás lá, que o pessoal criou, foi tirado do ar, cara, né? Porque eles estão falando que a Meta, que é a dona do WhatsApp, tirou do ar justamente porque está falando que você está trabalhando com uma IA generativa, por mais que ela tenha sido treinada com as propostas daquele candidato. Eles tiraram do ar, tá? Toda uma confusão jurídica aí para ver se volta ou não volta. Mas eu acho que é importante o pessoal estar atento à transparência. Acho que esse é o principal ponto, né? A gente falou dos benefícios disso para dar oportunidade e cuidado para que pessoas que não tinham acesso, às vezes, usar a IA para conseguir criar conteúdo. Mas tem que estar explícito que foi feito com inteligência artificial. Esse é o principal ponto. E uma coisa é você utilizar para determinadas situações e outra, como a gente debateu nesse caso, é você transformar praticamente a IA no candidato, né? Exatamente, cara. Teve um caso dessa semana, que eu estava até olhando para a gente poder ter mais coisa para falar sobre isso. Teve um caso de uma cidade do Nordeste que o candidato criou uma IA para ser como ele, fez exatamente aquilo que não podia, né? Entrar em contato usando essa IA, a pessoa acha que está falando com o candidato, não está falando com o candidato e se passa por uma pessoa. Então, também foi tirado do ar. E vem o ponto legal disso que as empresas, né, as big techs responsáveis por isso, estão atentas porque tiraram rápido do ar na primeira notificação que teve. Então, esse processo de denúncia está funcionando, né? Esse número do Paraná são 100 por dia. É uma demanda alta, se a gente perceber, por mais que eles tenham destinado uma equipe para isso. Não é todas de IA, obviamente, tem muitas outras coisas aí. Mas o pessoal que se sentir que não está transparente, que tem alguma coisa irregular, tem que denunciar. Eles vão analisar e vão seguir as providências necessárias. Você que está nos ouvindo pode pensar assim, mas qual a desvantagem? O que pode influenciar?
eu estar conversando com o candidato, mesmo não sendo ele, mas são as propostas dele, é porque o contato com o público diretamente, ele influencia muito na visão que você vai ter. Então, você imaginar que a pessoa está falando contigo vai gerar uma proximidade muito maior, sendo que aquilo não é verdade. Se ele está lá na tua rua conversando contigo, oh, beleza, tá ele mesmo lá, cara a cara, mas se ele cria uma estrutura que faz ele conversar com muito mais pessoas do que seria possível em determinado momento e gerar essa aproximação como se fosse humanizada, que aí é o problema, não é artificial como é a inteligência, acaba influenciando muito naquela visão que você tem do candidato. Isso pode tornar a eleição desproporcional nesse sentido. Uma pesquisa interessante que foi feita, a gente pode repercutir aqui, tem uma publicação no Meet Technology Review, pode acessar lá, é meettechreview.com.br, que o conteúdo gerado por IA não parece ter influenciado as recentes eleições europeias. Foi analisado a questão das europeias para a gente poder debater também o nosso sentido. Claro que para nós aqui isso vai demorar um pouco para a gente poder analisar isso, mas já dá para ter uma visão sobre, né? Eu acho que esse é um outro ponto bem importante, pessoal, que com certeza agora, após essa primeira experiência nossa de inteligência artificial e eleição, que é a primeira vez que de fato está acontecendo aqui, né? A próxima eleições nossas nacionais, isso vai ser impactado de outra maneira, com certeza. Mas essa notícia que o Manuel citou, ela é bem relevante porque eles fizeram uma análise de como que foi utilizada essas IAs no Reino Unido, França e no Parlamento Europeu, que teve a eleição este ano, no primeiro semestre. E eles perceberam que não impactou tanto como estavam esperando. E é legal ver as conclusões, porque tem muito a ver com coisas que a gente já falou aqui, que é desinformação. Então, mostra-se que muito do impacto é pela desinformação, as fake news e tudo mais. A IA acaba sendo só uma ferramenta para ajudar a gerar isso, mas não impactando direto nisso tudo que a gente está falando aqui de deepfakes e etc, né? Até esse atendimento humanizado com as pessoas. Então, o que houve lá viu que a IA em si não foi a culpada por todas as questões aí de desinformação e problemas que tiveram, porque eles tiveram problemas tanto quanto a gente tem aqui. Então, o que mostrou é que essas ferramentas podem ser utilizadas, mas, de fato, tem que ver essas questões de regulação e etc. Essa semana aí está tendo conferência da ONU, eles estão discutindo sobre isso. Houve lá mais um projeto de que todo mundo assinou, todos os países estão assinando, para tentar gerar uma regulação mundial, né? Alguma coisa que possa ter um comitê da própria ONU que trabalhe com as Big Techs e que tente ver como que isso vai ser. Porque a gente já falou isso aqui também, gente. Não tem uma regulação certa em nenhum lugar do mundo, né? Cada país, cada estado está tentando fazer alguma coisa nesse sentido e isso impacta em várias coisas. A gente só está discutindo aqui sobre essas questões de eleição hoje, por causa até pela proximidade desse momento, mas impacta em várias situações e tem muito mais pesquisa que vai sair mostrando, né? Igual essa, como que foi o impacto disso aqui no Brasil, no próprio Paraná, né? Essa questão da IA não é necessariamente conjunta, mas está junto. O que a gente tem visto muito é ações por conta de fake news, e não só fake news, porque com essa questão de debater muito fake news, as pessoas estão querendo conseguir dissimular a fake news através de desinformação e de descontextualização, principalmente com os cortes das redes sociais. Exatamente. E isso está chovendo muita denúncia e eu acho que está sendo mais influente e vai ser mais influente do que a própria IA. Claro que muitos desses cortes são utilizados com IA, mas tem muitos deles que a pessoa mesmo, de fato, escolhe tirar do contexto declarações. E está acontecendo em Ponta Grossa, e não de 1, 2, 3 candidatos, muitos estão utilizando e está chovendo ações nesse sentido. E é aquela história, né? O pessoal, a IA não vai fazer mal para ninguém. Quem faz é a gente da forma que a gente utiliza ela, né? Ela é uma ferramenta e tem sido utilizado para isso, e vocês podem ter certeza que tem muitas pessoas que pensam na forma que estão falando justamente para que o corte aconteça naquele momento e possa ser utilizado como desinformação e conseguir alterar a percepção das pessoas, né? Que eu acho que esse é o grande problema. E essa pesquisa da Europa mostrou exatamente isso. O que fez o grande impacto foi essa questão de desinformação e como isso foi utilizado. Mas eu tenho um ponto positivo disso aí. Esse mesmo pessoal está pensando em criar IAs para ajudar na desinformação. Como assim? Que você possa ir lá e checar, né? Já existem a gente já falou também de algumas iniciativas aqui, igual Lupa e várias outras aí de órgãos não governamentais, né, independentes, que estão criando plataformas para tentar facilitar a identificação de fake news, identificação de desinformação. E agora tem um trabalho bem forte que o pessoal começou de criar IAs para auxiliar nesse processo, de esclarecer, fundamentado, exatamente. Então, tem uma perspectiva aí positiva, vamos acreditar nas pessoas.
É isso aí, não, é importante utilizar também para que você entenda se aquele conteúdo é verdade. E se você ouvir algo que você fale, será que você pense, na hora que você pensa assim, será que é verdade? Será que essa pessoa falou isso mesmo? Procure, vá atrás, não tome aquilo como verdade. Se você ficou na dúvida, busque a informação que você vai entender se aquilo realmente foi dito, se foi dito, como foi dito, qual o contexto, para entender melhor. Albino, obrigado, boa palestra amanhã para você. Muito obrigado e até semana que vem, né? Vamos aí. Semana que vem, inteligência artificial na nossa coluna, toda quarta-feira, por volta das 11h15 da manhã.